Há muitos anos atrás, eu soube de uma história muito interessante, né? Na verdade, nós estávamos aqui em Curitiba fazendo uma espécie de viagem voltada para essa questão de trabalho e tal, tínhamos umas 20, 25 pessoas, nós estávamos assim a ponto de decolar de Curitiba, em outro estado, não lembro exatamente qual, e alguém contou uma história muito interessante de um rapaz que queria conhecer um grande mestre zen. E esse mestre zen era famoso, não sei se nos Himalaias, alguma coisa assim, por ele conseguir fazer com que todo tipo de gente se abra para transformar e receber aquilo que pode fazer com que suas vidas se transformem em alguma coisa muito melhor, muito mais profunda. Então esse mestre ele conseguia fazer coisas incríveis e isso aparecia em todos os lugares. Agora com a questão das redes sociais, do Facebook, na época tinha até o Orkut, né, que eu acho que morreu, né, se não me engano, né? Acho que morreu, né? Deixa eu entrar lá no Orkut, eu descobri que ele não tinha mais. E aí, essas pessoas fizeram páginas no Orkut, depois no Facebook, sobre esse grande mestre zen. E esse mestre zen conseguia fazer com que todo tipo de gente entre num estado profundo e acesse recursos diversos e lembre de momentos onde as suas vidas foram transformadas para que novas transformações possam acontecer a qualquer momento. E aí um jovem nos Estados Unidos ele estava extremamente voltado e aberto para mudanças diversas e ele acompanhava, mas ele trabalhava duro, a família dele não tinha dinheiro, era caro para ir lá participar de alguns dias lá nesse mosteiro dos mestres, hein? Ele foi juntando dinheiro, mas ele ia acompanhando lá no website todos os detalhes a respeito desse mestre zen, né? E ele começou a observar os relatos das pessoas transformadas que acessavam em qualquer momento lembranças, em algum momento de terem transformado suas vidas em maior ou menor grau. E o mestre zen, de alguma forma, conseguia fazer com que essas pessoas pudessem conectar tudo aquilo que elas haviam aprendido em algum momento com as novas coisas que estavam sendo trabalhadas e apresentadas em sala de aula. E aí, esse mestre zen fazia milagres com as pessoas. E todo mundo relatava esses milagres e o rapaz nos Estados Unidos ia escrevendo. Ele começou a chegar a uma compilação de uma série de coisas que ele acreditava que o mestre zen poderia fazer com ele. Ele escreveu mais ou menos uns 3 cadernos de informações, onde ele releu os relatos dessas pessoas em processo de transformação. E como é que aquilo poderia funcionar para ele? Ele foi lá, juntou o dinheiro, ficou 2 anos juntando dinheiro, né? Ele voltava para casa a pé quilômetros para economizar no ônibus, para economizar no transporte, uma série de coisas assim. Ele juntou lá o dinheiro contadinho e tal, para ir para lá. Até aproveitou para comer menos e modificar a forma como se alimentava, né, para poder economizar dinheiro na comida, inclusive, né, que é um dos aspectos que esse processo acaba fazendo você perceber. E aí, chegando lá, ele encantado, eu quero encontrar com esse mestre tem que fazer uma diferença na minha vida e tal. Ele chegou lá, viu o mestre passar, ele ficou encantado, ele ficou, assim, feliz, mas não, o mestre só poderia atendê-lo dali a dias, né, e tal. Ele via o mestre passar para cá, para lá, e com os 3 cadernos, com aquele material todo nas mãos, perguntando como é que eu posso melhor aproveitar tudo isso, né, e tal. E aí chegou o dia da audiência com o mestre zen. Aí ele chegou lá para trabalhar com o mestre zen, e o mestre zen convidou para um chá, que era um protocolo, ele convidava, se o tempo estivesse bom, num lugar perto do jardim, tinha uma mesa, ele servia um chá e entrevistava as pessoas, por que elas estavam lá, o que elas precisavam mudar, quais eram os aspectos inconscientes que podiam começar a colaborar com esse mestre para que respostas pudessem acontecer neurologicamente em vários níveis. E ele começou a falar, olha, eu trouxe aqui 3 volumes, eu venho acompanhando o seu trabalho há muito tempo, eu sou um grande fã, eu me lembro do caso de fulano de tal, você se lembra daquela pessoa que chegou aqui na cadeira de roda, fulano de tal, lá da Nova Zelândia, que veio e teve uma mudança profunda em suas vidas? Então, o mestre não lembrava, são tantas pessoas que iam lá, ele falava, e em um momento chegou o chá, e o mestre, você quer chá? Quero. Aí ele começou a falar, essa pessoa aqui dos Estados Unidos também, não muito longe de mim, eu conheci pessoalmente, ela foi até a cidade dessa pessoa, eu conheci, ela me falou das maravilhas que esse processo, que essa técnica, que esse seminário pode fazer por você. E aí ele ficou experimentando, falar para o mestre tudo aquilo que ele viu, como ele achava que o mestre poderia ajudá-lo, e ele já, inclusive, de um desses 3 volumes encadernados, eram sugestões
para que o mestre pudesse trabalhar com ele. Porque ele tinha fechado na cabeça dele que ele já sabia como o mestre poderia trabalhar com ele. E o mestre começou a servir lá um chá para ele. Ele ia, falava, o mestre tentava dizer alguma coisa, ele respirava, falava, e o mestre enchia lá a xícara dele. Num determinado momento, o que acontece? Num determinado momento, a xícara transborda, a caneca transborda, e a água quente começa a cair pela mesa e cai na perna do aluno. Ele, o senhor não está vendo? O senhor continua colocando água aqui nessa caneca, o senhor não está vendo que a xícara já está cheia? Aí o mestre diz assim, sua primeira lição, meu filho, sua mente está muito cheia. Né? Para que eu possa ensinar alguma coisa para você, é necessário que você crie espaço dentro da sua mente, para que algumas das minhas ideias possam ecoar aí dentro. E, talvez quando vocês falem qualquer coisa, existe um mito por aí sobre essa questão da hipnose, né? E muitas pessoas dizem, hipnose, você vai me dominar, eu não vou voltar. Não se preocupe, ninguém vai fazer aqui hipnose no sentido de hipnose. É porque a área que estuda o que acontece com você, inconscientemente, é a hipnoterapia. E nós vamos precisar usar hipnoterapia, né, no sentido de acessar sua mente inconsciente junto com a PNL, para que essas coisas funcionem. Não se preocupe, ninguém aqui vai morder cebola e achar que é uma maçã, e ninguém vai virar galinha. E às vezes a pessoa diz, se eu vou virar galinha no seu curso, isso é um problema seu. O curso não tem nada com isso. Você faz da sua vida o que você quiser, você não vai virar galinha, cachorro, nada disso. Porque nós não, aqui nós temos uma linha no ceramônico, nós não trabalhamos com hipnose de palco. Nós não achamos que hipnose de palco é algo útil terapeuticamente. É divertido às vezes, tá? É divertido. Né? Pena das pessoas que estão passando papel ridículo, mas é divertido às vezes, né? Olhar, mas não é útil do ponto de vista terapêutico. Hipnose é algo muito mais simples do que você imagina. Sabe o que é hipnose? Porque essa hipnose não existe. Tá? Tem gente que diz assim, então devolve o dinheiro do curso, tudo você está propagando do curso não existe. Não existe hipnose. Existe processo interno. Hipnose nada mais é do que você mergulhar dentro de você e acessar seus recursos internos. É a mesma coisa que a PNL faz, que a terapia faz e que tudo isso faz. Então é um nome dado para você fazer uma introspecção e se autotrabalhar de uma maneira geral. Então eu vou fazer uma pequena introdução antes que vocês se apresentem. Na verdade, a base de tudo isso que a gente está fazendo é a programação neurolinguística, e a programação, isso não está na apostila, tá? Vocês não precisam se preocupar que isso é só uma informação adicional. Né? Tem vários vídeos sobre isso no meu canal de vídeos. Eu acho que a Selma vai formar hoje um grupo no YouTube, eu coloco alguns vídeos lá no nosso grupo sobre introdução à PNL e tal. A PNL surgiu nos Estados Unidos com Richard Bandler e John Grinder, e ela surgiu modelando pessoas que conseguiam resultados que ninguém mais conseguia. Isso aí é uma fotografia minha, tem um ano exatamente, foi em março do ano passado que eu estive no Richard Bandler pela última vez, eu fiz já 9 formações com ele. Ele é o cara que começou todo esse processo, que acabou inclusive influenciando o coaching, toda essa indústria de autodesenvolvimento foi influenciada pela PNL. Tudo que aconteceu nos últimos 40 anos em termos de desenvolvimento pessoal começou com esse cara, que teve a ideia de começar a trabalhar de uma forma totalmente diferente do que qualquer outra psicologia fazia. Então, a programação neurolinguística modelou terapeutas que tinham resultados fantásticos. Fritz Perls, esse da barba, da Gestalt terapia, ele fazia perguntas que as pessoas eram colocadas contra a parede, ele fazia perguntas que ninguém fazia. Virginia Satir, ela trabalhava com pessoas, com famílias, ela conseguia que as pessoas mudassem, ela conseguia que famílias mudassem em minutos de sessão de terapia com ela. E Milton Erickson, que foi o criador da hipnose moderna, Milton Erickson ele conseguiu acesso à mente inconsciente, aos recursos inconscientes de uma maneira geral, e isso revolucionou completamente a vida das pessoas, as terapias de uma maneira geral. Então, o que essas três pessoas tinham em comum? Por que isso é importante para a PNL? E por que isso é importante para o trabalho que a gente vai fazer aqui? Porque antes, quando se estudava psicologias, por exemplo, Gestalt já existia há muito tempo. Então, quem queria estudar Gestalt tinha a história da Gestalt, a teoria da Gestalt, os métodos da Gestalt. Né? Então, Richard Bandler, ele não foi por aí. Ele não estava nem aí para qual era o método, para a teoria, para a história. Ele queria saber o que essas pessoas faziam
que eles tinham resultados fantásticos que outras pessoas não tinham. Né? Porque tinham outros terapeutas da Gestalt que não tinham os resultados que Milton Erickson tinha. Milton Erickson era fantástico e outros hipnoterapeutas não conseguiam hipnotizar nem galinha. Né? Ou Virginia Satir, terapeuta familiar, ela conseguia em minutos mudar uma família. Tinha pessoas que passavam anos com uma família e não conseguiam mudar a família. Então, a questão que o Richard Bandler começou a perceber é que a questão não era a história, o método, a teoria por trás dessas coisas, mas eram coisas específicas que essas pessoas faziam. E o que essas pessoas faziam especificamente, depois outras pessoas foram modeladas também, isso gerava um resultado excepcional. Então, ao invés de se preocupar com a história, com a teoria, tudo que estava por trás disso, ele foi atrás do que essas pessoas estavam fazendo, como elas estavam falando, interagindo, se comunicando com as pessoas de uma maneira geral, né? E o que era feito especificamente que gerava esse tipo de resultado. E sem se preocupar com teoria, com nada que estava por trás daquilo, ele começou a adaptar o que essas pessoas faziam, exatamente a forma como eles interagiam com o cliente, o que eles mandavam os clientes fazerem, pensarem, a forma deles se comunicarem, olharem, interagirem. Milton Erickson, a forma de falar com as pessoas e tal, Virginia Satir também. Eles começaram a usar isso em outras pessoas. E quando eles começaram a usar isso em outras pessoas, essas outras pessoas começaram a ter os mesmos resultados que esses terapeutas estavam tendo, às vezes até melhores. Né? Então isso mudou tudo, esse é o espírito da programação neurolinguística, esse é o espírito por trás do curso de uma maneira geral, onde você tem vários elementos aí. Por que a PNL é fantástica, né, de uma maneira geral? Porque a PNL trabalha com conhecimento do funcionamento neurológico, como é que funciona o seu cérebro, como é que funciona o sistema nervoso, como é que as pessoas aprendem melhor. Então, na hora que nós usamos uma técnica de PNL, isso leva em consideração qual é a melhor maneira do cérebro responder. Como, para mim, isso foi uma grande coisa no processo de uma maneira geral. Né? O que o cérebro gosta de fazer, como ele funciona melhor. Então, tem todo um conhecimento de um processo neurológico, do funcionamento do sistema nervoso, que ajuda com que as coisas funcionem de uma maneira geral. Linguística tem a ver com os significados, o que as coisas significam, os significados, as experiências, as aprendizagens, o que eu passo na minha vida, o que eu experimento na minha vida de uma maneira geral, como é que eu me sinto de uma maneira geral. E programação tem a ver, isso no início deu uma certa polêmica, né, porque as pessoas falam, programação, eu vejo durante anos eu fui resistente a isso, por causa dessa palavra, programação, eu sou psicólogo, né? Como assim programar pessoas? A PNL nunca quis programar ninguém. Programação significa que existe uma estrutura na sua experiência. Então, se você está tendo dificuldade para encontrar a sua forma ideal, isso significa que, do ponto de vista interno, você está repetindo uma série de processos internos. Isso é programação. Programação é o que você pensa, o que você vê, o que você diz, numa determinada ordem. Quando você fizer, por exemplo, a formação em PNL, nós aqui estudamos a fundo as estratégias, você vai ver que você pega um processo de ansiedade de uma pessoa e escreve ele no quadro. Como é que a pessoa fica ansiosa, como é que ela fica angustiada. Você vê exatamente o ponto onde ela se angustia. Você vê no ponto? Você vê, aqui nesse momento começa a angústia. E aí você circula ali no quadro, né? E a gente entra com alguma coisa ali que desmonta esse processo. Então, programação é uma sequência de coisas que você vê, ouve, sente e faz dentro de você. Então você precisa saber como é que você está repetindo isso dentro de você e que outras coisas você inconscientemente pode, a partir de agora, escolher fazer para ter uma vida muito mais saudável do que você já teve até agora. Então esse é o espírito da programação neurolinguística, que ao contrário de muitas terapias, ela entende que a sua experiência interna, que pode ser ficar acima do peso durante muitos anos e tal, tem a ver com uma sequência de coisas que você faz e mantém. Enquanto muitas terapias elas se focam muito no conteúdo, ou seja, sua história de vida, e faz uma extensa biografia na amnésia da pessoa e tal, não é que a PNL não acha isso importante, mas a PNL sabe que o verdadeiro poder não está exatamente no conteúdo, nem na experiência passada, porque muita gente sabe qual é a experiência passada e o que houve, e o saber disso não faz com que ela mude nem em terapia. Tem pessoas que ficam anos fazendo terapia e repetem a mesma história várias vezes. E sabe o que o neuro mostra pra gente? Que tudo aquilo que você focaliza aumenta. Não quero ser gordo! Não quero ser gordo!
O que você está pensando? Não, pense no elefante verde de bolinha azul. Não, vai ter gordura. Não, vai ter gordura. O foco vai para onde? Para aquilo que você não quer que pense. Né? Essa é uma dica para muitas pessoas que deviam refletir sobre isso agora. Né? Porque a mente inconsciente não processa o negativo. Né? Então quando você diz, não, quero ser gordo, não quero ser gordo, não, pense no elefante verde de bolinha azul. O que você está pensando? No elefante verde de bolinha azul. Né? Então o neurológico mostra que quanto mais você reforça só o problema, a dor e a causa, isso aumenta dentro de você. Se você quer que o seu foco seja uma vida mais saudável, você tem que parar de falar em gordura e começar a falar em saúde. Como ser mais saudável? Né? Se eu quero que exista paz, eu não vou falar, não, vai ter guerra. Eu tenho que falar, que venha a paz, porque senão o foco vai para a guerra. Isso serve para tudo, principalmente aqui no Brasil hoje. Né? Enfim. Né? Então, programação significa o que você está fazendo, qual a sequência de coisas que você está fazendo dentro de você. Né? E como é que você vem organizando isso. E o sucesso da PNL vem justamente por entender como essa coisa funciona. Então, a última coisa que eu quero trazer para vocês aqui, só para a gente começar esse processo, é que você tem a realidade externa, isso também não está na apostila, não se preocupe que isso não é importante, o que é importante está na apostila. Isso aqui é para quem depois vier estudar PNL, vai entender exatamente como isso funciona. Eu quero fazer um comentário para você começar a perceber como as coisas funcionam. Existe a realidade externa, e essa realidade externa é percebida pelos 5 sentidos. Você vê, ouve, sente, cheira, sente gosto. Isso tudo entra dentro de você e forma uma espécie de configuração. É o que muitas vezes na PNL nós chamamos de mapa. Né? O mapa não é o território. Muitos já ouviram isso, né? O mapa não é o território. Por quê? Por melhor que seja um mapa, ele não corresponde ao território. Né? O mapa, ele é uma representação do território. Então aquilo que você vê, ouve, sente, faz com que você tenha uma ideia do que seja o território, sua vida, sua realidade. Mas essa é a sua experiência interna. É aquilo que você codificou e fica repetindo. Isso que você codificou e fica repetindo, isso faz com que você se sinta de determinada maneira. Isso influencia a sua fisiologia, como o seu corpo funciona. E aí nós vemos diretamente uma implicação para essa questão do emagrecimento, a fisiologia. Né? Por que algumas pessoas dizem assim, eu ouço isso várias vezes, você deve ter ouvido, né? Só de pensar em comida eu já engordo. E pode ser, isso é verdadeiro para algumas pessoas, pode ser que você pode, ao pensar, engorde. Tá? Por quê? Porque você pode estar disparando processos que vão te manter naquele velho padrão, naquela velha programação. Isso gera comportamento. O que é o comportamento? Como é minha vida? Meus hábitos são saudáveis? Como é que eu me alimento? Eu faço exercícios físicos? Eu cuido da minha saúde? Então, essa representação interna gera um estado interno que influencia a sua fisiologia e que influencia o seu comportamento. Então, na verdade, esse trabalho que nós vamos começar agora, já na sequência aqui, ele vai entrar nesse processo de uma maneira geral, ele vai convidar você a começar a mexer nessa estrutura e a fazer uma série de outras coisas diferentes. Tem o resultado que muitos de vocês querem ter, para levar para o cliente de vocês. Tá? Eu recomendo que você faça o seguinte. Primeiro, que você se conecte com toda a história de superação. Você tem que botar o foco em superar. É muito importante que você supere. O que você quer? O que você deseja? Qual é o teu estado desejado? Eu botei até um gráfico ali. Você tem o estado atual do seu cliente, que é você hoje acima do peso, num estado diferente daquilo que você gostaria. Qual é o seu estado desejado? Ponto B. É igual um GPS. Você tem que dizer para o GPS onde você está e onde você deseja chegar. É importante você saber o estado atual e as condições do estado atual. Mas é muito importante você conhecer o estado desejado. É muito importante você saber o que você quer para que você possa reprogramar o termostato interno. Enquanto você continuar repetindo a velha programação, você vai obter os mesmos resultados. Então é necessário que você mude e que você faça alguma coisa diferente. E a compreensão racional não basta. Richard Bandler, que criou a PNL, ele fala que todas as técnicas de PNL, tudo que ele desenvolveu depois, que nós vamos usar aqui bastante como base para esse trabalho, se apoia na teoria da catástrofe. A teoria da catástrofe é o seguinte, você pega um garfo, tá? E você
faz assim no garfo sem deformá-lo. O garfo continua no mesmo lugar. Mas se você, num determinado ponto, deforma o garfo, ele perde as suas características originais. Ele deixa de ser aquele garfo e aí você vai ter que derreter de novo tudo para reconstruir a sua vida. E aí, de repente, você vai derreter esse garfo e vai ter que mandar lá para bater assim e tal, para botar na forma de novo. Mas você deforma o garfo e ele não volta mais a ser o que era. Então, a PNL funciona em seus derivados porque, segundo ele, que é um matemático e físico, por trás de tudo aquilo que ele faz, existe o pensamento da teoria da catástrofe, que é isso, é aquilo que deforma o processo em um determinado ponto, que não consegue mais voltar a ser o que era. Então isso é uma coisa importante para a gente parar para pensar. Então várias dessas técnicas, elas vão fazer isso. Elas vão deformar o seu velho processo, deformar no bom sentido, né? O seu velho processo de pensar limitante, para que ele não seja mais o mesmo. A PNL destrói aquela programação, aquela subrotina que você fica repetindo, e você vai ter uma coisa nova. E também é muito importante que a gente entenda a teoria do caos. Né? A teoria do caos, uma borboleta bate asas em Pequim, chove em Nova York, que é aquilo que eu falei para vocês. E todos esses trabalhos, o CD junto com o workbook, desculpa, que é muito importante, tá? Estou batendo muito nisso. Tá? CD junto com o workbook, junto com a apostila, e o que a gente vai fazer aqui, e o processo que você vai se manter engajado nele, isso tudo vai fazer com que você bata borboletas internas, vão batendo asas aí, vão gerando processos diversos dentro de você. Então, na verdade, a teoria do caos tem esse dito: uma borboleta bate asas em Curitiba, chove no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso significa o quê? Pequenas mudanças no sistema geram mudanças grandes. Então, muito importante você, se você quiser emagrecer, ter sucesso na vida, fazer qualquer mudança na sua vida, você tem que pensar de forma sistêmica. Você tem que pensar em mudanças em curto prazo, longo prazo, em mudanças contínuas sempre. E esses trabalhos, eles estimulam mudanças contínuas. E é muito importante também a história de você cultivar o seu jardim. Se você quer ter um jardim novo, bonito, é importante que você coloque lá as sementes, os brotos e tal, e você cultive o jardim. Não adianta eu jogar lá a semente, virar as costas e nunca mais olhar para o jardim, que não vai ter jardim. Aí só se a natureza ajudar muito. Mas aí vai ser um jardim meio caótico. E se você quer um jardim bonito como esse do Regent's Park em Londres e tal, você precisa saber o que você vai plantar, onde você vai plantar, a planta que é da sombra, a planta que é do sol, a planta que vai germinar num determinado período, não vai germinar no outro período e tal. Então você precisa sempre cultivar o seu jardim. Então essa é uma metáfora que eu acho muito importante. Se você quer emagrecer, você tem que, ou fazer qualquer outra mudança na sua vida, você tem que cultivar o seu jardim interno. Você precisa colocar as sementes certas nos lugares certos e fazer a coisa certa, e cuidar, regar, adubar esse seu jardim interno. Isso é uma coisa muito importante. Então,